Oi, gente! A gente vai começar hoje o segundo episódio em que a gente vai tratar temas de saúde mental que a gente pode considerar, às vezes, um pouco tabu, né? Tô com o Léo, que vocês já conhecem aqui, Oi, e eu vou gente. precisar de um pouquinho mais de atenção de vocês, porque o nosso outro convidado também chama Léo, que é o psiquiatra que tem cuidado de mim já há alguns anos. Alguns anos ou um ano? Quanto tempo? Mais ou menos isso, né, É, Ana? mais ou menos Alguns isso. anos. Exato. E vou deixar com que eles se apresentem um pouquinho, para a gente fazer um recap de tudo, e aí a gente já vai começar o nosso bate-papo. Quer Oi, começar? pessoal, sou Léo, sou psicólogo. É, prazer estar aqui de novo, né, Ana, participando desse projeto. E hoje eu tive a honra de ser convidado para ser co-host. Olha que legal, para participar desse papo com o Léo, né, que é um psiquiatra que tem algumas informações bem legais. Eu acho que vai ser uma troca bem importante para a gente fazer hoje. Talvez fazer alguns contrapontos, né, de como que a psiquiatria e a psicologia andam juntos, né, mas que são ciências diferentes, né, em vários aspectos, mas que precisam caminhar juntos, né, uma sustenta bastante a outra, né. E, bom, queria passar a palavra para o Léo, né, se apresentar, falar um pouquinho de você. Bom, Ana, obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu acho que é uma experiência única, muito bom. Eu sou Leonardo, sou psiquiatra. eh, Espero poder contribuir aqui um pouco com o objetivo, né, que você tem. Eu acho um objetivo muito nobre de levar um pouco de informação para as pessoas e a gente poder fazer disso um bate-papo assim bem esclarecedor assim, né, a respeito da psicologia, da psiquiatria, as semelhanças, as diferenças entre elas, onde entra a psiquiatria, né, dentro do contexto da saúde mental, que a gente possa aqui quebrar alguns paradigmas, né, Sim, alguns legal. conceitos pré-concebidos em relação à psiquiatria, assim, e que seja um bate-papo bem frutífero, assim. Que bom, Léo. Eu que agradeço a presença dos Léos. Aqui a gente tem a minha saúde mental na mão aqui, ó. Léo, eu quero começar te fazendo uma super pergunta. Uhum. Como Vamos que é lá. ser médico de doido? Essa palavra é forte, né? Como De que é? doido. Psiquiatra é médico de doido? Acho que não, acho que a psiquiatria, ela é uma especialidade médica e dentro das outras especialidades médicas, uma especialidade bem recente, assim, né? Você pega ao longo da história da medicina, a psiquiatria, ela é um neném ali, né? Que vem há muito pouco tempo sendo desenvolvida, né? Então, essa palavra, às vezes os pacientes dentro da consulta me falam a palavra doido, assim, né? Eu Uhum. acho que falo, essa é uma palavra muito ampla, assim, sabe? Eu não vejo muito como doido, e sim como uma especialidade que tá ali para ajudar quem precisa, independente de quem seja, sabe? Uhum. Independente do que se trata, assim. Acho que você me perguntou como é, assim, eu acho que é um prazer, assim, sabe? Acho que é muito bom, assim, é uma área que eu gosto muito. Acho que dentro da psiquiatria e da psicologia, uma das coisas que se diferem um pouco, né, Léo, Uhum. é que a psiquiatria acaba abrangindo um pouco mais o leque e acaba drenando um pouco mais da psicologia, não que a psicologia não faça isso, algum leque de pacientes mais graves, né, que possuem Sim. transtornos mentais um pouco mais graves, estão em contextos muitas vezes agudizados, né? E aí onde entra Contexto o quê? essas agudizados, né, Que é são isso? pacientes que estão vivendo talvez um processo mais agudo do adoecimento, né, Uhum. algum tipo de crise, por exemplo. E aí onde entra esse conceito, talvez, do doido ali, né? Uhum. Mas a psiquiatria hoje, ela atende diversos pacientes, diversas questões. E te falo, assim, que dentro do consultório, a maioria dos pacientes são pacientes como a gente mesmo, assim, né? Então, Sim. assim, não são doidos, mas estão vivendo questões e processos, assim, que precisam de um cuidado, sabe? Uhum. Então, eu não acho que é uma especialidade de doido, não, sabe? Assim, Que bom, você não é doido cuidando de doido, então, né? A gente pode acredito chegar que. nessa É. conclusão. Acho que não. Que bom, porque eu acho engraçado, né? Porque a primeira vez que o Léo chegou pra mim e sugeriu, né, que eu procurasse um psiquiatra, a gente passou em alguns antes de chegar em você. Saber que psiquiatra não é médico de doido e te quebrar esse tabu na minha cabeça em relação ao que é o doido, quem é doido, o que que é isso que você tá chamando de doido, trouxe um acalento pro meu coração, porque eu sou uma paciente psiquiátrica, né? Então, tipo, isso é uma coisa que eu olho assim e falo, uai, então eu não tô tão, não tô tão doido assim, né? Sim, E exatamente. a gente teve um caminho longo para percorrer durante o meu tratamento de ansiedade, que a gente teve que tratar minha ansiedade antes de chegar no TDAH. E o caminho que eu percorri com o Léo também antes, que foi quando a gente matava ali no peito a ansiedade, né? Tipo assim, era quando eu não conseguia, assim, achar um psiquiatra que eu tivesse um. Vínculo.
um vínculo, ou uma coenergia mesmo, assim, Sim. que eu Uhum. sentia que dava certo. Então a gente ficou durante muito tempo matando a minha ansiedade ali no peito mesmo. E a sensação que eu tinha, hoje eu já parei de ter esse tratamento da ansiedade pela questão assim de entender que aquilo ali era um TDAH. A sensação que eu tinha é que se eu tivesse encontrado e aceitado a ajuda psiquiátrica antes, eu teria sofrido menos. É difícil a gente falar isso, porque a gente tá trabalhando no mundo do IC, né? Sim. Eu já tô vendo a cabeça do Léo aqui, não, mano, não dá pra falar isso, não. Nada. Só que a sensação que eu tenho é que, trazendo um pouquinho do mundo hipotético pra vida real, é que eu poderia ter sofrido menos, entendeu? Se meus preconceitos não tivessem me travado durante tanto tempo. Eu lembro que eu acho que também você vai lembrar disso, que a primeira vez que eu cheguei no seu consultório, a primeira coisa que eu te perguntava é quando que eu vou parar de tomar esse remédio? Exatamente. É tipo assim, Lembro. eu vou começar a tomar, mas quando que eu vou parar? A gente vai Ah, fazer assim, uhum. eu quero um deadline, entendeu? Eu quero um Exato. cronograma aqui e a gente vai terminar de tomar isso aqui algum dia. E eu acho que isso é um medo que as pessoas têm muito. Você vê isso no Vejo, consultório? assim, né? Hoje em dia. Bom, assim, se a gente pegar a história da psiquiatria, século passado, por exemplo, ela não tem uma história tão bonita, sabe? Ela tem uma história marcada por diversas questões, assim, que contribuíram para gerar um pouco desse conceito, desse medo, desse receio. Ao longo dos anos, né, de desenvolvimento da ciência da psiquiatria, isso foi sendo quebrado, a neurociência avançou muito e tem avançado exponencialmente, né, em relação Uhum. à, à, à área em si. Então a gente vê que os pacientes, quando vão, a grande maioria das vezes, tá? Isso não é uma regra, não. Mas muitas vezes, quando vão, eles vão com um pezinho atrás ali, com uma certa resistência, né? Existem Uhum. vários conceitos em relação às medicações, por exemplo, à dependência da medicação, ao vício, aquelas medicações que vão deixar as pessoas paralisadas, que vão deixar as pessoas, entre aspas, babando, ou vão Sim. tirar a essência, a personalidade de quem é aquela Eu tinha pessoa. muito esse medo de mudar minha personalidade, meu jeito. E é uma coisa que a gente vê muito. E também aquela de eu vou começar a medicação e não vou parar mais, porque eu vou me tornar dependente dessa medicação. Sendo que o que a gente sabe é que é exatamente o contrário disso, sabe? A grande maioria das medicações psiquiátricas, por exemplo, acabam não gerando isso, assim. Uhum. Por isso eu acho importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, sabe? Porque a gente consegue levar um pouco de informação e, quem sabe, fazer com que mais pessoas procurem ajuda, sabe? Exato. E isso é interessante, né, Léo? Porque às vezes eu falo com alguns pacientes que têm essa resistência, que têm esse receio, é, que muitas vezes, né, o decurso, digamos assim, da doença ou do Uhum. transtorno é mais lesivo para o cérebro ou para o organismo, que o pessoal geralmente tem medo do Exatamente. efeito colateral. Fala, Uhum. olha, né, uma depressão muito tempo sem tratar, ela pode trazer mais efeitos colaterais do que a medicação a longo prazo, Exatamente. né? Então, também tem medicações que são neuroprotetoras, né? Então, Exatamente. por exemplo, casos mais graves de depressão, transtorno bipolar, a pessoa entra em mania, isso causa umas lesões, Sim. causa, né, perdas, digamos assim. E a medicação, ela, ao impedir e ao mesmo tempo prevenir isso, né, por mais que ela tenha os efeitos colaterais, são muito mais brandos, muito mais estudados, muito mais, né, possível de controlar, entre aspas, do que as lesões decorrentes do transtorno não tratado, né? Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante, é que quando a gente identifica, e isso é muito importante assim também, sabe, Ana? Quando a gente identifica a necessidade do tratamento psiquiátrico, às vezes os pacientes nos procuram e não há aquela real necessidade naquele momento. Quando a gente identifica o que a gente vai tratar e esse tratamento é instituído, você previne e auxilia em todos os aspectos, eu acho, da vida da pessoa ao longo, né, dos anos. Isso que o Léo falou é muito interessante. Por exemplo, você pega um paciente que tem um transtorno depressivo. É um transtorno depressivo que já está em um processo psicoterápico, já faz modalidades de tratamento e é bem-vindo ali, indicado um tratamento medicamentoso. Uhum, Essas medicações não são simples de começar e não são simples de, né, enfim, uhum. de gerarem uma adesão, mas quando você faz o tratamento para isso, você previne um estresse oxidativo neuronal ao longo dos anos muito grande. Existem estudos hoje, não confirmam, mas sugerem, estão no processo de desenvolvimento,
que mostram que quando você tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade ao longo dos anos não tratado, esse transtorno não tratado gera um estresse oxidativo neuronal que pode gerar morte celular. Quando você trata isso de maneira adequada, com as medicações certas, com o acompanhamento certo, você previne esse estresse neuronal, você Sim. preserva aquela célula neuronal por mais tempo. Alguns estudos sugerem, mais uma vez, não confirmam, mas sugerem, até porque são estudos longitudinais de muitos Muitos anos, anos. difíceis de serem feitos, que podem prevenir quadros cognitivos, demenciais ao longo da vida, se a pessoa que sofre de determinado transtorno faz um tratamento adequado. Existem medicações neuroprotetoras, no exemplo que você deu do transtorno afetivo bipolar, que Uhum. quando utilizadas, sabidamente previnem, né, protegem, né, o Uhum. cérebro, assim. Então, são fundamentais de serem utilizadas e vai exatamente na contramão da crença popular de que eu vou usar um remédio o resto da vida, que vai tirar quem eu sou, vai me deixar lento, e ao contrário, me deixa dependente, né? E ao contrário, não. Por exemplo, o carbonato de lítio, que é uma medicação que a gente Sim. usa para isso, que Uhum. não gera dependência, não gera formação de hábito. é, Então, é uma desconstrução a respeito disso, e uma importância de entender onde isso entra, assim, sabe? Exato. Como isso é bem-vindo quando é indicado realmente o tratamento, sabe? Eu sinto muito isso também, porque acaba que por eu me colocar assim dessa forma mais vulnerável, falando de saúde mental o tempo todo, as pessoas elas se sentem mais confortáveis para chegar até mim e me falar algumas coisas que elas estão passando na vida. E ontem eu estava até falando disso com o Léo, que eu acho que as pessoas que se portam de forma vulnerável no mundo, vulnerável é aquele vulnerável natural mesmo. Não é aquele vulnerável forçado que a Brené Brown fala que vira uma moeda de troca. Mas é aquele Uhum. vulnerável, assim, aquilo ali já virou parte da minha vida e eu consigo falar disso com confiança. Aquilo ali não vira uma fraqueza. Ela vira justamente, talvez, o meu poder. E aí, as pessoas, elas chegam pra mim e eu percebo muito isso, tipo, mas e aí? O que você sente quando você começou a tomar o seu remédio? Você sente que, tipo, você parou de ser você? Isso era um medo que eu tinha, que eu chegava e falava assim, principalmente pra minha melhor amiga, né, pra Isabela, eu chegava pra ela e falava, véi, você tá me sentindo diferente de algum jeito? Você tá me sentindo, tipo, lerda? Alguma coisa do tipo, e ela olhava pra mim e falava, não. E ela nem sabia que eu tava tomando, eu nem tinha contado pra ela ainda. E aí ela falava, não, eu não tô sentindo que você tá nada. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Eu, não. E eu lembro que durante muito tempo do meu tratamento pra ansiedade, eu ficava fazendo esse teste com as pessoas. Tipo assim, eu chegava e falava, e aí, tá sentindo alguma coisa diferente de mim? Aham. Você tá sentindo meio lerda? Aí ela, não. Você tá me sentindo meio apática? E a pessoa, tipo, me vendo super sendo eu mesma, que eu sou uma Sim. pessoa naturalmente mais agitada, tipo, não, se isso aí é apático, meu amor, a gente tem um problema. Então, isso é uma coisa que eu gosto de quebrar, porque isso também sinto no tratamento do TDAH. Eu tava vendo o Wesley, né, Você conhece o Wesley do reservatório de dopamina? É um trem da internet, depois eu Não, te não, conto. não é. Sim. Mas aí a gente estava falando sobre. Ele estava explicando num curso que eu faço dele, de neurociência, ele estava Aham. explicando as questões que o TDAH leva para a vida, que às vezes elas ficam muito enraizadas na gente. E eu fico vendo que. Eu falei disso com o Léo outro dia. O Léo estava de férias, eu fiz um bloquinho de notas de coisas que era para falar com ele. E isso eu percebi. Porque a questão do TDAH, das pessoas se chegar falando para as pessoas durante a vida inteira, tipo, é só prestar atenção, senta, estuda, faz esse negócio, tipo, coisas que não são do seu hiperfoco, né, claro. Tipo, Sim, matemática, por sim. exemplo, nunca foi meu hiperfoco, pelo amor de Deus. Só que, tipo assim, chegar e falar, senta e estuda. Por que você não consegue ficar quieta? Por que você não fala isso? Acaba te taxando um pouco, É, assim, né, exato. Então eu cresci com aquele sentimento de inadequação muito grande na minha Uhum. vida, porque isso o tempo todo tinha alguém me falando alguma coisa ao contrário do que eu estava fazendo. Então, por exemplo, eu estava conversando, para de conversar. Nossa, chegava à escola, Ana Luísa conversa demais. Meu Deus do céu, ela só conversa. Ela é ótima, a melhor matéria que ela tem é o social. Entendeu? Então é tipo assim, excelente. Na hora que eu penso em estudar, até hoje eu sonho com isso. Eu formei tem 4 anos. Até hoje eu sonho comigo na sala de aula. Eu correndo no corredor da PUC, correndo atrás de alguma coisa que eu até hoje não sei o que que é. Entendeu? Tipo assim, eu correndo atrás de alguma coisa, ou então eu na aula, estudando por alguma coisa, de tanto aquilo ali parece que era ansiogênico pra mim, essa questão do Uhum. estudo, assim. E se eu tivesse. E se, de novo. Mas eu fico vendo que se talvez lá atrás eu não tivesse tido preconceito do tipo, será que eu tenho TDAH ou não?
Entendeu? Uhum. Antes do Léo chutar essa bola. Tipo, será que eu tenho TDAH ou não? Será que eu me vejo? Porque eu me via nos sintomas muito antes. Só que o meu preconceito falava, não, meu amor, então você vai ser mais atenta. Se aqui tá falando que você é desatenta, você vai ser mais atenta. Sim. Se aqui tá falando que você atrasa, você vai chegar 15 minutos antes em todo lugar. E aquilo ali gerava pra mim Um um grau de esforço muito grande, esforço, né? Assim, pra... assim, absurdo, só pra eu tentar não ter alguma coisa que era inerente a mim. E eu fico vendo o tanto que a minha vida mudou e o tanto que é mais leve hoje em dia com o tratamento, eu me aceitar mesmo, sabe? Tipo Sim. assim, eu aceitar que aquilo ali, que minha visão de tempo, ela é míope mesmo, sabe? Tipo assim, que a minha visão linear, ela não é igual a de uma pessoa que não tenha, às vezes, um TDAH ou algo do tipo. E eu vejo que isso, que o preconceito mesmo, ele retardou essa essa minha iniciativa de buscar a cura, sabe? Eu acho interessante e também acho que soma-se ao fato de que, vamos colocar aí, 25 anos atrás, as informações a respeito também, né, do TDAH, do Uhum. que era, não eram tão divulgadas assim, né, não eram tão claras assim, né, então, é, quem tem, né, você tá me contando talvez aí lá da sua adolescência ou antes disso. Hoje isso é ainda um pouco mais divulgado, né, então abrem um pouco mais as possibilidades, tipo, opa, peraí, e aqui, né, o que que tem? Eu vou te dar um exemplo de um grande amigo meu, amigo de infância. É, a gente cresceu junto, estudou junto, nós vivemos uma boa parte da vida juntos, que fazendo uma análise retrospectiva e conversando com ele hoje, é um pouco disso que você me contou. Ele sempre, ele sofreu muito bullying na época, assim, porque ele tem um TDAH hoje já diagnosticado, tratado, predominantemente desatento, por não conseguir, né, às vezes acompanhar, ou não conseguir fazer acompanhar a turma, o social ali dele era muito difícil, então ele era muito taxado com alguns apelidos e questões que quando a gente era pequeno era engraçado, quando a gente era, né, Uhum. ali, né, enfim, é, mas que depois que ele chegou na vida adulta, hoje ele fala comigo como isso refletiu significativamente na vida dele, Muito. na autoconfiança, na percepção, de enraizar crenças lá atrás que, de certo modo, impactaram na vida dele, assim, Muito. sabe? Então, mas naquela época a gente não Não tinha falava, não, É, não nem sabia. Esse sabia diagnóstico também. veio bem depois na vida dele, falou, ó, aqui tem alguma coisa. E depois que ele começou o tratamento, ele também fala, assim, bem parecido à maneira que você disse, de como isso mudou, sabe? De Muito. como ele conseguiu fazer coisas que talvez antes para ele exigiam um esforço tão grande para fazer e acabava gerando uma exaustão e desistia Exato. daquela Uhum. tarefa que talvez era necessário um tempo maior assim de motivação, de esforço, de, né, habilidades cognitivas. Então, E eu então um acho. exemplo prático assim É. de que eu vivi lá de um grande amigo assim também que bem semelhante ao que você está me dizendo. E eu acho engraçado também que eu percebo isso, tanto que o H, né, do TDAH, o hiperativo, ele muda um pouco quando você é adulto, né? Ele Uhum. vai pra uma coisa Muda. muito mais mental. A coisa da cabeça não parar, né, Léo? Tipo assim, às vezes eu chegava pro Léo e falava, Léo, a minha cabeça, eu só queria que ela ficasse calada. Eu É, só queria que ela ficasse quietinha. porque no TDAH, né, Ana, a gente geralmente é muito treinado a ficar parado. Então, desde pequeno, fica sentado, fica quieto. Com o tempo, você vai aprendendo essa função. Você vai aprendendo a ficar quieto, digamos assim, a deixar o corpo mais quieto. Você vai condicionando. Só que isso não funciona com, digamos, a mente. Então, o TDAH, ele é uma hiperatividade mental, digamos assim, né? Então, a mente não vai parar, né? Então, eu não, né, quando a gente tem um TDAH, por exemplo, predominantemente desatento, é, por exemplo, fisicamente, possivelmente seu colega deveria conseguir ficar mais Exato. tranquilo na dele, parece aquela pessoa às vezes até centrada, quietinha, mas a cabeça é um turbilhão. Muitas vezes a pessoa que tem uma hiperatividade física, às vezes tem menos desatenção, não que sofra menos, Uhum. tá? Tem Uhum. outras Sim, sim. consequências, né? Mas é isso, gera uma hiperatividade mental, só que a gente foi muito bem condicionado a ficar quieto, ficar parado, né? Desde pequeno, escutando todo mundo, fica sentadinho, fica quieto, não faz isso. Só que a gente não considera que isso tem uma consequência para a vida daquela criança que está com dificuldade de lidar com aquela superexcitação, Uhum. né? Uhum. E você falou uma coisa legal, Léo, que
é um diagnóstico recente, entre aspas, Uhum. né? E eu tenho a sensação que todo diagnóstico, toda questão que chega na psiquiatria, na área psi, digamos assim, saúde mental, ele vem sempre carregado de muita resistência, Uhum. né? O TDAH, por exemplo, ah, não, isso é só falta de chinelo, Exato. falta de couro, ah, não, isso aí na minha época não tinha isso. Exato. E depois vira um preconceito nós próprios profissionais. Eu não sei muito da psiquiatria, tá, né, mas na psicologia, ah, esse diagnóstico não existe, Isso é tem menino sem muito. limite, né? E aí você É uma fala, invenção da indústria. invenção da Já ouvi. indústria farmacêutica para vender mais. E aí quando você vê o sofrimento das pessoas que realmente têm, né, que tem uma indicação clara de que tem um TDAH, né? Porque você olha assim, cara, o tanto que essa vida sofreu com uma questão que uma informação faria diferença, Exato. né? Exatamente. Então, assim, é claro que esses avanços vêm aos poucos, né? Mas eu noto muito essa resistência da própria classe psi mesmo, posso falar da psicologia, Sim, né? sim, sim. Ah, não, isso é falta de limite, né? Aí cria um problema para os pais, cria um problema para a criança e o sofrimento tá ali. E a gente sabe hoje também, assim, que o TDAH não tratado, ele vem acompanhado de inúmeras comorbidades na vida adulta, né? A Uhum. principal e a mais comum é o transtorno por uso de substâncias, né? Então, a gente sabe que o TDAH não diagnosticado, não tratado, na fase adulta, ele acarreta uma série de prejuízos, seja os transtornos depressivos, de transtornos de ansiedade, transtorno por uso de substâncias. Então, mais uma vez, é fundamental entender, Uhum. né, deixar esses conceitos claros e tratar, né, quando existe essa indicação. Agora, por outro lado, eu acho que vale a pena reflexão também, que hoje a gente está vivendo um mundo tecnológico onde há um excesso de informações também, assim, sabe? Sim, sim. Onde é muito comum dentro do consultório eu receber alguns pacientes. Eu vi lá no TikTok. TikTok, e eu vi que eu tenho, né, e o Venvance e a Ritalina. Assim, é muito comum e as pessoas se identificam muito com aquilo. O diagnóstico de TDAH na vida adulta é um diagnóstico difícil. É um diagnóstico não é Muito. simples. Uhum. Se não vem de um acompanhamento desde lá de trás, uma psicoterapia já em andamento há um certo tempo, ou na infância, né, um cuidado, quando a pessoa chega na fase adulta sem essa informação prévia, é um diagnóstico delicado, um diagnóstico difícil. E se você está passando por um processo de ansiedade, um processo de ajustamento, seja o que for, você se identifica com todos os critérios do TDAH. Então é muito comum os pacientes chegarem, eu tenho TDAH por isso, por isso, por isso, por isso, porque eu vi no TikTok, eu vi. A gente tem que tomar um certo cuidado para isso não virar um super diagnóstico. E a gente Uhum. também sair Uhum. dando diagnóstico para todo mundo de TDAH. Eu acho que esse é um ponto, já é um outro lado da curva, que também merece atenção, sabe? Uhum. Que a gente tem que ter um pouco de cuidado e cautela na hora de avaliar e na hora de dar um diagnóstico, assim, sabe? Então, quando a gente fala dos excessos, a falta do diagnóstico, a falta do. Geram inúmeros problemas. O excesso também gera inúmeros Uhum. problemas. Hoje existe Uhum. uma demanda muito grande, e eu observo isso cada vez mais no consultório, de pessoas que fazem demandas em relação a usar alguma medicação para o TDAH. Quando você vai olhar em profundidade aquilo, essa pessoa está procurando ser mais produtiva no trabalho. Uhum. Essa pessoa está procurando um grau de motivação e um psicoestimulante para lidar com as dificuldades da vida que ela não está conseguindo lidar. E não necessariamente se trata de um TDAH. Entendendo. Não. Então a gente tem que fazer um filtro, assim, né, Léo? Assim, Sim, sim. muito importante, assim, e às vezes a gente utiliza de outros mecanismos para fazer isso, como testes neuropsicológicos, não necessariamente precisam ser feitos, mas isso, né, a gente faz, para a gente também não cair para um campo do excesso também, assim, que é tão prejudicial quanto, sabe? Eu acho que eu cheguei um pouco assim, né, no consultório. Eu acho que quando eu fui pra você, eu tinha um grau de ansiedade muito alto. E o meu grau de ansiedade muito alto, ele não era aquele grau assim que às vezes as pessoas conversavam comigo e elas falavam: "Nossa, mas eu sinto que você é tão calma". Tipo assim, eu sinto que você não é que você é calma, mas você não parece ser tão ansiosa. E eu chegava pra você e falava: "Eu não durmo". Tipo assim, eu não tô conseguindo dormir, minha cabeça não para, eu fico 24 horas pensando na mesma coisa. Parece que era correndo atrás do rabo, né? E eu falei, assim, porque o Léo já tinha cantado essa pedra há um tempo comigo do TDAH, e eu tinha esse preconceito. Então eu cheguei pra você falando, tipo, eu tenho TDAH. Cadê minha receita? Me dá minha receita de Ritalina, porque eu só quero que ela pare minha cabeça. Uhum.
E você não me deu. E você chegou pra mim e falou, não, a gente vai tratar essa ansiedade. Eu fiquei um tempo tratando a minha ansiedade antes de ir pro TDAH, porque eu lembro que você me explicava isso muito bem, tipo, se você tem um TDAH, se você tem uma ansiedade, desculpa, e eu te dou eu te trato o seu TDAH de uma vez, você vai ficar mais ansiosa. Uhum. Então era aquela coisa assim do ir respeitando cada processo. E eu já Exato. tava tão ansiosa de tipo, eu quero que isso aqui dê certo, eu preciso que isso aqui, eu preciso chegar em algum lugar com esse negócio na minha cabeça. Então, respeitar esse trem do tipo, a gente vai tratar a ansiedade, depois a gente vai tratar o TDAH. E depois, se você não quiser, a gente trata o TDAH de outras formas. Porque isso é uma coisa que eu me apego muito. E eu sempre falei muito disso com os dois Léos, que é, eu quero entender a minha cabeça o suficiente para eu conseguir moldar o meu ambiente. Então, você sempre falou muito comigo no sentido de, tipo, você tá dormindo? Você está respeitando o seu sono? Seja Uhum. sincera, tipo assim, seja responsável, no sentido de, tipo, você tá fazendo a higiene do sono certa? Ou você tá deitando no celular e ficando lá, rolando Uhum. feed 3 horas? Que aí você não vai dormir mesmo, ninguém dorme. Qualquer pessoa que for. E eu sinto que desde que eu comecei essa questão do TDAH, e até mesmo para diminuir a minha ansiedade, foi essa questão de modular meu ambiente no que dá, entendeu? Sim. Modular o meu quarto, que seja. Então, abaixar as luzes, você começar a ler um livro, desligar seu celular. E o sono, ele foi um pilar. Eu não sei nem dizer, eu tenho até medo de falar isso. Mas, assim, ele foi tão essencial quanto o remédio para Uhum. mim, a Uhum. questão de respeitar o meu sono. Eu acho que tinha muito tempo que eu não dormia 8 horas. E hoje em dia, tipo, a minha higiene do sono, a questão assim, às vezes eu tomo melatonina, o dormir 8 horas para mim, ele tem eu sinto que ele tem um efeito quase que da droga mesmo, da medicação, sabe? De eu acordar, tipo assim, muito mais disposta, de eu acordar, tipo. Não, é uma coisa que eu fiz com o Léo outro dia que era confiar no. O que que foi que eu tive que eu confiei no meu. Ah, eu esqueci que eu tinha terapia. Aí ele me mandou. Você já tá entrando? Aí eu, onde? Tipo assim, o que que tá acontecendo? Aí ele, na terapia. Por quê? A terapia mudou de dia. E eu falei, não, eu super valorizo a terapia. Eu nunca vou esquecer da minha terapia. Não vou colocar isso na agenda. Entendeu? Eu não preciso pôr isso na agenda. Aí, resultado, eu fiz a terapia de pijama. Porque eu cheguei e falei, não, eu tô entrando, pelo amor de Deus, esqueci. E aí, na hora que eu cheguei, eu falei, Léo, desculpa, eu confiei na minha cabeça. Então, são essas pequenas coisas que eu tento moldar o meu ambiente e eu Estratégias, né, que mesma, você pra poder, tipo, não é não viver refém do remédio, mas eu quero ter um pouquinho do controle também, no sentido de, exatamente, tipo, sim. eu não vou confiar na minha cabeça, eu vou ter uma agenda, e essa agenda, ela vai ser religiosa, tipo, tudo que eu tirar e colocar, ela vai vir pra agenda. Eu não posso dormir mal, isso foi uma conversa que eu tive que ter com meu namorado, assim, sentar e conversar com ele, de, tipo, na hora que eu deitar pra dormir, eu estou deitando pra dormir, eu não vou conversar, eu não vou fazer nada. Se você quiser ficar do lado de fora do quarto ou qualquer coisa do tipo, eu respeito. E ele foi, assim, super parceiro de falar: não, beleza, hoje em dia meu sono ele é completamente sagrado. Porque eu namoro, assim, astronomia. Eu namoro um virginiano, né, gente? O meu namorado ele é uma pessoa completamente metódica. Então, o sono pra ele é tipo: ele vai dormir 4 horas, ele vai acordar no dia seguinte, vai trabalhar, vai ficar cansado, chegar à noite vai dormir naturalmente. Eu dormindo 4 horas. É tipo assim, eu não sei dizer, eu fico eu fico desarrumada, tipo assim, minha cabeça não funciona. Então, essa organização que o autoconhecimento me trouxe, que a psicologia me trouxe, que a psiquiatria me trouxe, eu brinco assim que eu sou muito privilegiada, né? Porque quando eu cheguei para você, eu falei, olha, eu acho que eu tô entendendo, mas tem uma pessoa aqui que você pode conversar, que ela vai te explicar isso tecnicamente, entendeu? Tipo, porque a terapia sempre foi um pilar muito forte na minha vida. Então eu sou privilegiada por isso, porque eu sinto que lá nos 20, quando ninguém falava a respeito, eu já tava lá no Léo, tipo assim, por que que eu sou assim? Uhum. Entendeu? Por que que eu sinto isso? Mas assim, De por que fato, que é isso é um desse privilégio jeito? mesmo, assim. Uhum. E assim, eu nem. Isso é uma boa pergunta. As pessoas, tem gente que não vê isso como privilégio, tem gente que me acha pancada das ideias, porque eu fico falando tanto de saúde mental. Ah, mas por que que você fala tanto disso? Isso vai te tornar meio fraca, etc. Isso me irrita muito, entendeu? Porque eu sinto que essa pessoa é fraca. E Uhum. o que ela tá falando é tão pesado de julgamento que afasta ela do autoconhecimento que pode salvar ela em muitas situações. Sim. Então, por que que você acha hoje em dia que, mesmo isso sendo tão falado, fiz a mesma pergunta pro Léo ontem, por que que isso sendo tão falado, por que que essa bandeira sendo ainda bem levantada, por que que as pessoas ainda têm tanta resistência? Bom, só fazendo um adendo ao que você comentou antes um pouco, eu acho que quando você fala do TDAH,
existem alguns pilares e estratégias cognitivos comportamentais que o Léo Uhum. vai saber muito melhor do que eu, que ajudam muito e não necessariamente todo TDAH precisa da medicação. Uhum. Existem pacientes que têm TDAH que conseguem utilizar dessas estratégias de maneira a viver uma vida boa e a viver uma vida tranquila com o transtorno. A medicação, em alguns casos, é bem-vinda também, e não necessariamente também essa medicação ela deve ser usada o resto da vida da pessoa. Ela é usada em determinados momentos, contextos, enfim, eu acho que depois a gente pode aprofundar um pouco nisso, né? É um assunto mais amplo. E o sono é um pilar. A gente sabe que quem tem TDAH, a tendência é que o ciclo sono-vigília ele seja um pouco mais atrasado, né? Então as pessoas tendem a se sentir mais ativadas à noite, a cabeça começa a funcionar muito bem à noite. Se a gente tem uma demanda social de acordar cedo para trabalhar, né? Enfim, ajustar isso é muito importante, sabe? Então o sono é um pilar e digo mais, não só para o TDAH, mas para todo e qualquer quadro de saúde mental. O sono, ele é fundamental em todos os aspectos, que é onde você recupera aquela energia psíquica, né? Um sono Uhum. reparador. Bom, em relação ao que você me perguntou, por que as pessoas ainda têm tanta resistência, apesar de ser um assunto tão divulgado, assim? Eu acho que muito vem um pouco da história, sabe? De como a coisa foi construída e vista ao longo dos anos, você desconstruir paradigmas que estão presentes por anos, né? Em relação, falando um pouco da psiquiatria, leva um tempo, né? Natural de acontecer. Um outro aspecto que eu percebo é que hoje a gente vive numa cultura contemporânea, assim, de muita produção. Você tem que entregar resultado. Você tem que galgar sempre caminhos de resultados e resultados e resultados. Então as pessoas cada vez mais trabalham mais, procuram mais resultados. Consequentemente, o tempo na rotina dessa pessoa para fazer uma autoobservação, para se observar, para ficar em silêncio, se observar, ver o que está ali dentro, está cada vez mais escasso. Então, os valores talvez estejam um pouco invertidos nesse sentido, sabe? Acho que o caminho é isso que você disse, do autoconhecimento, é, ele é um caminho chave na minha percepção, sabe? A gente vive num mundo assim, né? Muito doido, né? Uhum. Onde você cada vez mais é cobrado, você cada vez mais precisa entregar mais, você entrega, você tem que entregar mais, e a gente vive numa espiral de buscas, e aí a gente pode cair até num campo filosófico, a gente pode cair até num campo, né, sociológico, psicológico para falar disso, mas de a busca de algo que você nunca encontra Uhum. e que te impede um pouco de se voltar um pouco para si, assim, sabe? De se observar, de ver o que está acontecendo no seu mundo interno. Então, se eu estou entregando e sendo bem-sucedido naquilo que eu estou fazendo, e eu tenho que demonstrar para uma sociedade midiática que eu tenho que ser forte, então, se o valor nesse coletivo é um pouco isso, é natural que as pessoas não deem tanto valor, mesmo isso sendo muito divulgado. Isso é uma percepção minha, sabe? Uhum. Uma coisa que eu penso, assim, que tá um pouco nisso, assim, né? No que você me perguntou. Acho também que tem várias outras questões, sabe? Mas percebo que isso é um dos fatores, assim, sabe? De não olhar pra si, assim, sabe? Porque às vezes quando a gente para, né, Léo, assim, Uhum. você para um pouco da rotina, assim, você para e você fica sozinho consigo mesmo, assim, você e você mesmo, é um processo difícil muitas vezes, É né? Assim, é um perturbador, às processo vezes. angustiante, né? Uhum. É um processo que é doloroso, assim, então a gente está sempre buscando fora, né? Onde está o próximo prazer, onde é que Próximo está o estímulo, próximo estímulo. próximo rolado de feed. E Exatamente, a sabe? gente falou isso ontem, né, Ana, assim, das caixas, né? Uhum. Às vezes a gente tem essa ideia de eu preciso produzir cada vez mais, e eu vou entrando nisso, mas eu não paro para perceber, assim, tá, qual que é o sentido disso para mim? Onde que eu vou caminhar com isso? O É. que que eu busco? E quando eu vou parar para olhar, eu tô tão distante de mim mesmo que eu já nem me reconheço muito. Eu falo, peraí, né? Que eu acho assim, tá, eu vou trabalhar muito, vou me acabar de trabalhar, mas porque eu quero comprar um apartamento, eu quero ter uma família, então daqui a tantos anos eu vou diminuir o ritmo, ok. Mas as pessoas estão entrando muito, não, tem que trabalhar por trabalhar, tem que Uhum. produzir por produzir. E aí você vai se distanciando tanto que chega uma hora e você fala, beleza, produzir,
muito, ganhei dinheiro, mas eu não vejo mais meus amigos, não vejo minha família, não estou me relacionando com pessoas legais, não tenho lazer, né? Isso é muito comum de chegar no consultório. Então a pessoa está social prejudicado, hobby, lazer não tem, e aí a pessoa se dá conta de um grande vazio, assim, e Exato. aí, E aí, né? né? O Para que que eu que faço com isso tudo agora? eu produzi muito, né? Mas e aí? Para onde que eu levei minha vida? E aí é aquele trabalho de resgatar, entender, não, peraí, qual que é a vida que você quer ter, onde você quer chegar com as suas coisas, né? Então concordo muito com isso, sabe, Léo? Às vezes esse caminho ficou, como é que eu posso dizer, caracterizado como o caminho correto, ou o caminho que Uhum. tem que ser percorrido, a gente tem que produzir muito, e a gente não para se perguntar, tá, mas qual que é o caminho que eu Que quero? sentido isso faz pra mim, né? Isso, para onde que eu vou com isso na minha vida, E acho que né? quando você pergunta também um pouco disso, por que que as pessoas também não dão tanto valor assim, né? Eu acho que também para dar valor é um processo difícil, sabe? Assim, acho que para você é o que a gente disse assim, para você parar e pô, deixa eu me ver, deixa eu me observar, é algo difícil, as pessoas não estão muito dispostas a isso, eu acho assim. Uhum. É, então, aonde é o próximo lugar que eu vou sair no final de semana, onde eu vou pegar meu Instagram, é um caminho muito mais fácil, mas que em minha percepção assim vem com um preço também. Então, olhar para si não é um processo simples, sabe? Não Não. é um processo onde às vezes eu prefiro negar um pouco, assim, sabe? Empurrar pra Com, baixo do tapete. Uhum. com um mecanismo talvez inconsciente, tipo, "Ixi, se eu tocar aqui vai ser complicado, sabe? Assim, mas eu acho que esse é o caminho. Era aquilo que a gente Uhum. tava falando ontem, não era? Da aceitação e da. É, da disposição, né? É, que é aquela Uhum. coisa do tipo, se eu tocar aqui, não tô preparada ou não quero, né? Aquela coisa do tipo, a gente olhar às vezes e falar, tipo, nossa, isso aqui vai dar um trabalho de olhar pra isso, mas não quero fazer isso agora, entendeu? Uhum. Vai dar um trabalho tão grande. Eu acho que quanto mais a gente posterga isso, pior, entre Exato. aspas, vai ficando, porque é aquele mesmo negócio do cavaleiro na armadura, né? Vai ficando mais Sim. rígido, vai ficando mais é, difícil mesmo você conseguir acessar aquilo. E sem contar que também as consequências vão sendo maiores, porque a vida vai acontecendo nesse meio tempo. Então eu sinto que o contexto que me fez procurar terapia lá atrás era um contexto de falta de falta de compatibilidade com o curso que eu estava fazendo, no caso, que Uhum. era o direito. Então eu tinha acabado de morar fora, eu tinha voltado pro Brasil, eu tinha ido pro direito. E eu cheguei pro Léo, tipo assim, se ele me perguntasse, aí, tudo bem, como que você chama? Eu ia falar, tipo, pera rapidinho que eu vou pegar meu CPF aqui que eu esqueci. Uhum. Entendeu? Tipo, Sim. porque é aquela coisa que você vai se afastando tanto que você chega uma hora que você realmente não sabe quem que você é. E tiveram dois fatos na minha vida que foram muito marcantes, que foi quando eu formei, que era quando eu tava completamente perdida, eu não sabia o que eu queria fazer. Todo mundo parecia com a vida tão organizada, porque eu abri, assim, meu feed do Instagram e tava todo mundo ganhando 30 mil, recém-formado. E eu, tipo assim, quê? Eu falando Uhum. com minha mãe, tipo, aumenta meu limite de cartão de crédito, tô precisando comprar mais, um pouquinho de mais. Era tipo assim, minha mãe pagando minha terapia, era tipo um caos, entendeu? E eu olho pra trás hoje em dia, acompanho pessoas que, assim, amigas minhas, né, que estão formando agora, e eu vejo de novo essa cobrança do tipo, eu preciso estar com a vida organizada. No meu Instagram tá todo mundo com a vida organizada, tá todo mundo com o consultório cheio, tá todo mundo tipo, e agora, o que que eu vou arrumar? E eu olho pra trás hoje em dia e consigo ver que lá atrás, nos meus 24, não tinha ninguém com a vida organizada. O Uhum. povo só era muito bom ator, entendeu? Esse é um ponto muito Era interessante, minha decepção. muito bom Eu ator. também. No sentido de que a gente tem um condicionamento operante, assim, e hoje a rede social faz muito, de que você começa a olhar a rede social, existem pesquisas que mostram isso, bastam 30 minutos de rede social para você começar a se angustiar. Uhum. Porque você começa a olhar e você. É exatamente isso que você diz. Você começa a ver que as pessoas têm uma vida muito boa. As pessoas têm uma vida bem-sucedida, com amigos, estão sempre viajando. E quando você tá ali, quando você olha, você tá dentro do seu consultório, do seu escritório, num calor, e você começa a fazer uma comparação muitas vezes inconsciente com aquilo, e daqui a pouco você tá para baixo, assim, sabe? É, Frustrado. frustrado, Uhum. como E é se não engra... estivesse pertencendo àquilo, assim, sabe? Tipo, onde eu errei. Onde eu errei, Exatamente. exatamente. Exatamente, onde eu errei, o que eu fiz de errado pra estar merecendo isso daqui. E a outra parte que teve muito engraçada, que foi quando eu também me senti muito organizada, que foi uma época que eu tava talvez sem um pouquinho de norte, foi quando eu saí
do mundo corporativo. Só que meu processo de autoconhecimento nesse tempo, ele foi tão assim, eu valorizei tanto ele, e isso é uma coisa que eu aprendi em terapia, eu não posso tirar meu mérito. Eu valorizei tanto ele, vou dar uma de Anitta, obrigada a mim mesma, entendeu? Eu valorizei tanto ele que quando eu cheguei nesse lugar de, tipo, extremo desconforto, extremo o que eu vou fazer agora, eu senti o trem da saúde mental, que era você estar confortável no caos. Entendeu? Que lá atrás eu tava tão desconfortável no caos, pra onde eu vou, o que eu gosto, o que eu como, o que eu vou fazer. Quando eu saí do mundo corporativo, tava o caos. Eu não sabia como eu ia manter minha marca, eu não sabia nada, mas eu sabia que eu precisava fazer, porque eu sabia o que eram meus valores, eu sabia o que eu queria perseguir ali, eu sabia onde eu queria chegar. Então, é aquela coisa assim, a vida acontece em movimento, a gente vai organizando um caminho, entendeu? Então, tipo, vai fazendo. Porque esse podcast também era uma coisa muito, muito que vai nesse sentido. Eu chegava pro Léo e falava, Léo, eu não tô preparado. Vou fazer ano que vem, entendeu? Ele, não. Você tá assim, entendeu? Você tá preparado sim. Aí eu falava, não tô não, e se for um caos? Aí ele, a gente vai matar no peito da terapia, vai dar tudo certo. E eu sinto que quanto mais autoconhecimento que a gente fica menos refém do julgamento alheio. Porque pra Sem mim, você sentar dúvida. aqui e fazer isso, eu sei tanto por que que eu tô fazendo isso, no sentido de quem eu quero ajudar, por que que eu quero trazer luz a esse tema, que se for um completo caos, eu sinto que isso vai me abalar muito menos, porque tá tão lidado, tá tão junto com o meu valor, que eu fico muito pouco refém Cê- disso. E é interessante isso que você está dizendo, isso é tão importante que você busca na filosofia mais antiga, você busca na, né, o que os grandes mestres e sábios ao longo dos milênios dizem, é isso, conhece-te a ti mesmo, assim, sabe? É uma busca interior que te dá essa fortaleza, assim, sabe? Se é que a gente pode dizer isso, mas você sabe onde você está pisando, assim, e mesmo que você esteja no olho do furacão e a coisa acontecendo, de alguma maneira você consegue se distanciar afetivamente um pouco desse olho do furacão, porque você tem esse lugar, sabe? Onde você consegue observar e contemplar um pouco esse olho do furacão sem necessariamente estar naquele ponto, assim. Esse Uhum. autoconhecimento, eu acho que a terapia, eu acho que entra muito, né, Léo, assim, Sim, sim. de ajudar aquele paciente, aquela pessoa a se conduzir no meio disso, é fundamental, assim. É, Eu sempre costumo falar com todo mundo, quando alguém vem falar comigo de algum problema e tal, eu sempre pergunto, tipo, você faz terapia? Aí a pessoa, às vezes sim, às vezes não, tanto faz. Mas quando que é o momento certo de procurar um psiquiatra? é uma pergunta interessante. Eu acho que não tem uma resposta exata para te dar qual é o momento de procurar um psiquiatra. Acho que cada um tem seu contexto, como se disse, né? Já está na terapia e em 10 anos, né, no processo terapêutico, que chegou um momento em que, opa, aqui precisa. Então, tem pacientes que procuram porque já estão em acompanhamento psicoterápico, e o terapeuta, munido do conhecimento, ó, acho que aqui agora a gente precisa de um auxílio dentro do tratamento, e aí o paciente chega. Mas o que eu posso te dizer é, se você estiver passando por algum processo que esteja difícil, que emocionalmente se sinta que você está passando por algum tipo de sofrimento ali, não hesite em procurar. Não necessariamente você vai procurar um psiquiatra, e aí eu acho que entra essa quebra de tabus, que você vai sair dali com uma medicação, que você vai sair dali com uma prescrição. Acontece muito no consultório quando o paciente procura, seja lá o que for, e eu falo, não, acho que nesse momento não precisa da psiquiatria, eu vou te indicar a terapia, né? Dentro das modalidades da terapia, identifico mais ou menos ali qual é a mais indicada naquele momento, indico e ele começa um processo terapêutico. Então, não necessariamente ele vai precisar da psiquiatria. Então, eu acho que busque, sabe? Busque a ajuda, busque um bom profissional para você entender e se houver uma necessidade, se, opa, aqui nós estamos diante de um transtorno, a gente precisa de fazer um tratamento, seja ele qual for, aquilo vai ser instituído, vai ser, sabe? Então, eu acho que é de um caminho muito individual, assim, e não tenho receio, sabe? Eu acho que a grande questão é essa, não tem receio de buscar uma opinião, buscar uma ajuda, sabe? O profissional ali, ele vai entender aquilo que você está passando e vai te dizer se aquilo ali é para psiquiatria naquele momento ou se aquilo ali é para psicoterapia em algum momento. É, Então, eu acho que essa é a principal questão, assim, sabe? Quando procurar, sentiu que você está passando por alguma questão, que você tem dúvidas, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu não estou dormindo, o que será que é isso? Procura uma opinião, procura uma ajuda, faça uma avaliação, se consulte, sem medo, assim, né, de entrar.
né? Você chega num consultório de psiquiatria, é como um consultório, é como outro qualquer, né? Que você for numa consulta médica, né? Então, quando você tá tossindo, quando você tá com febre, você não vai lá, vou procurar um clínico ali, um pneumologista para fazer uma consulta. Mais ou menos a mesma questão, assim, sabe? Assim, de procura, sabe? Claro que a consulta na psiquiatria se difere muito das outras, mas o raciocínio da busca, em minha percepção, é o mesmo, sabe? Entendi. Eu acho isso muito legal. E uma coisa que eu acho legal contar também sobre você, né, doutor Léo? Eu acho que a primeira vez que eu cheguei nesse consultório, eu falei, eu não tô dormindo. Tipo assim, eu tô precisando dormir. Então, eu achei que eu vou sair de lá com uma super receita. Qual que é a cor? Azul? Amarela? Tarja preta? É, Ah, numa receitinha lá? uma receita de Amarela, alguma azul, coisa provavelmente muito azul. pesada. Aham. Gente, eu saí de lá com um antialérgico. Eu saí de lá com uma receita de Fenergan. E ele chegou pra mim e falou: vai, minha filha, dorme, entendeu? Toma sua melatonina e passa. Mas por quê? Porque ele já me conhecia. E eu acho que também a gente ali tinha uma confiança mútua. Se eu cheguei pra você e falei que eu não tava dormindo, e eu tendo TDAH, a gente sabia que talvez eu não tava sendo tão disciplinada como a higiene do sono. Uhum. Entendeu? Então, se eu chegava ali e falasse, nossa, eu não tô dormindo, tá caótico, tô super ansiosa. Igual quando minha casa tava reformando. Que eu cheguei pra você e falei, Uhum. Léo, tá reformando, tá um caos. Pro TDAH, o ambiente desorganizado, ele é. Terrível. Não, ele é um sofrimento físico, entendeu? Ele dói fisicamente. Principalmente obra. Obra, pó, entendeu? E aí eu cheguei pra você e falei, nossa, tô desorganizada. E você, e o que que tá acontecendo na sua vida? Minha casa tá em obra. Aí ele, entendi, tá tudo bem. Então eu acho que isso foi uma das coisas que me fez cada vez confiar mais em você. Que era aquela coisa do tipo, quando que eu vou parar de tomar esse remédio? Aí você chegava e me falava assim, você vai parar. No caso da ansiedade, você vai parar. A gente pode voltar a conversar sobre isso em 6 meses. Então, aconteceu que eu viajei, esqueci tudo. Eu fiz um desmame à força, porque eu tava fora do país, não conseguia comprar. Quando eu voltei pra você, achei o quê? Tá tudo bem, eu acho que você já tá bem, tá ok, a gente pode ficar só no TDAH agora. E eu fiquei lá tratando o TDAH. Mas eu acho que outro assunto muito legal de contar, que ainda trouxe mais confiança, foi quando meu irmão foi. O meu irmão Sim, tava tendo problema foi. no trabalho, ele estava trabalhando muito e tal, e ele saiu de lá sem nenhum cartãozinho de visita, É, foi. entendeu? Ele saiu de lá sem absolutamente Sem prescrição, nenhuma né? receita, saiu de lá com o telefone de um psicólogo, entendeu? Exatamente Vai mesmo, procurar um bem psicólogo. lembrado. Exatamente. Inclusive, eu encontro com ele lá na clínica, ele tá fazendo um Tá processo fazendo. terapêutico lá, as coisas estão fluindo muito bem, E ele mudou, aparentemente. assim, da água pro E não vinho, necessariamente sabe? foi necessário o uso de algum psicofármaco, né? O Uhum. paciente, ele é ali acolhido, a gente entende. Eu acho que a principal questão ali na psiquiatria é entender quem você está tratando ali, sabe? Uhum. E as orientações, você volta, se isso, você vai procurar o terapeuta tal. E aí, a gente monta ali um triângulo ali, Uhum. é onde a gente consegue ter acesso ao terapeuta e diz, olha, acompanha, eu acho isso e isso. Viu a necessidade, essas indicações, ele volta aqui, Sim. sabe? Uhum. Até então, seu irmão tem caminhado muito bem no processo Exato. terapêutico. Não foi necessário iniciar um processo, um tratamento com psicofármacos, enfim. E você falou outra coisa muito interessante. Quando a gente fala, o paciente busca por insônia, desatenção, a gente tem que entender, no meu ponto de vista, as causas e condições que levaram a pessoa a chegar naquele ponto. Você pode sair e ir lá e falar, não estou dormindo, enfim, sair lá com um Rivotril para dormir, com um Zolpidem para dormir, que eu particularmente sou muito cauteloso com isso. Outros casos, você percebe que, no caso do TDAH, você entende como funciona já pelo próprio processo do TDAH, o sono, a higiene do sono, e a gente usa medicações mais, entre aspas, simples, que auxiliam só essa pessoa a regular o sono dela. E depois você nem precisa, talvez, mais da medicação. Exato. Um ponto, acho que interessante né, de colocar é que a gente recebe muitos pacientes no consultório usando tarja preta, Uhum. agora o Zolpidem, né, que vai virar receita azul também. Eu acho que isso é um grande problema, assim, sabe? Pelo uso indiscriminado disso, pelo uso indevido, prolongado de medicações que aí sim merecem cautela, cuidado. Então, você comentou aí do antialérgico, eh, a gente tem que ter muito cuidado para não sair tratando a insônia como uma causa, sabe? Como
E aí, você está tratando a raiz do problema para que o sono se torne um sono adequado? Ou você está indo lá no sono, que é um sintoma, e simplesmente dando um remédio para a pessoa dormir? Então, eu acho que é um caminho assim que, né? Eu acho legal, né, Léo? Porque, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que diferente de outras áreas da medicina, por exemplo, vou no clínico porque eu tô com febre, com uma infecção. Ele vai me dar um antibiótico, se funcionar, legal. Se não funcionar, ele vai trocar, acabou, né? Mas você falou uma coisa muito legal e que eu acho que fica muito latente no discurso da Ana, assim, que é a psiquiatria, você precisa, igual você falou, conhecer o paciente. Sim, Isso às vezes demora um tempo, exato. né? Então, por exemplo, você não vai, provavelmente não iria fazer isso no primeiro mês, né? Você iria sentar, conversar. Aliás, você fez isso, né? Mas assim, demora um tempinho para você entender o paciente, né? Porque às vezes a pessoa, tô desatento e insone, né? Só que isso dentro da psiquiatria, da psicologia, é sintoma de quase tudo, Tudo, tudo. né? Isso, e às vezes não é sintoma de nada, né? Exato, Às vezes tô Então é passando por algo. uma obra. Sim, né? Às vezes uma obra, às vezes o nascimento de um filho, uma mudança de ciclo de vida. Então, assim, é algo. A psiquiatria, ela precisa. Não sei se nas outras, eu acho que também nas outras, mas mais na psiquiatria, precisa conhecer um pouco o paciente, entender aquele paciente, né? É um Isso acompanhamento demanda mais tempo. longitudinal, né, Léo? Assim, Isso, não é uma avaliação transversal que você vai isso. no clínico, ele te examina, você está com uma pneumonia bacteriana, você vai tomar um antibiótico tantos dias. A psiquiatria, assim como na psicologia, imagino também, ela é um processo de construção, assim, né? É um Exato. acompanhamento longitudinal. Uma das grandes questões é que os pacientes chegam com um imediatismo realmente, assim, de resolver e buscam questão, eu vou tomar isso e resolver o meu problema. E não é, Não. sabe? A gente tem que conhecer um pouco mais em profundidade aquilo, a gente tem que conhecer, né, isso leva um tempo de escuta, leva um tempo né, de acompanhamento para que você consiga organizar e articular. Então, acho que você Uhum. comentou é muito pertinente. Assim, é o que difere um pouco das outras áreas, né? Sim, sim. São avaliações muito subjetivas que levam tempo e encontros um pouco mais frequentes, assim, até você, opa, chegamos aqui, e aí você consegue espaçar mais as consultas ali, né? Assim, Sim, sim. É um processo, é um processo. né? Não é Exatamente. automático, Exatamente, é um né? processo. E hoje eu tava conversando com as minhas amigas, né, sobre o quanto que é um saco esse processo. Entendeu? O quanto que é chato. E assim, requer certa. Como que fala isso? Certa paciência da gente mesmo. Porque é aquele momento ali que a pessoa vai te conhecer, vão ser encontros pontuais, você vai te conhecer, pode ser que você não goste, entendeu? Pode ser que você tenha que mudar. Eu mudei. Eu fui em 5 psiquiatras antes, e, tipo, fui mudando. A sorte foi que, assim, eu fui buscando cada vez mais. Mas, assim, eu tenho uma amiga agora que tá começando terapia, que ela tá na segunda sessão. E ela chegava, como eu falo muito disso, ela chegava pra mim e falava assim: quando é que isso começa a ficar legal? Eu falei, olha, eu acho que daqui a um ano, entendeu? É tipo, Mas vai chega a ficar demorar. legal, Ana? Olha, fica legal, mas não Bacana. fica fácil. Fica legal, só que fácil eu acho que a gente tem que ter expectativa de que nunca vai ficar. Entendeu? Eu acho Muitas vezes que. você entra ali atrás de respostas que você não vai conseguir ali de imediato. Você vai ali em busca de respostas que vão resolver, mas que vai levar um tempo ali para que você consiga, a partir do auxílio ali, da aliança terapêutica que você faz com o profissional, mas que para que ele te conduza para que você perceba. Assim, cada um tem seu momento para isso, né? Isso. Um Então, saco, né, Léo? Um saco. Porque ele não dá opinião de nada. Eu chego pra ele e falo, Léo, e aí, o que você acha? Ele, eu não acho nada. Tipo, eu acho pouco. Entendeu? eu acho que isso denota um bom terapeuta, na minha É. percepção. Você vai em um Uhum. terapeuta, um psiquiatra, que ele vai ali e vai te dar respostas, assim, no sentido subjetivo da coisa, acho um pouco complicado, assim. Por isso que o Uhum. processo terapêutico, ele leva um tempo, ele leva a superar alguns desafios iniciais, se manter dentro daquele processo terapêutico Sim. até que a coisa, a conexão, o rapport, né, ele flua. Uhum. Então, não tem muitas respostas imediatas, né, Léo? Assim, e Não, às vezes não. isso é angustiante, a pessoa tem que persistir naquilo Não. e saber aquilo que ela está procurando, que ela quer. E às vezes a resposta, né, assim, na verdade não é uma resposta, na verdade eu aponto para o paciente aquilo que é valor para ele, né? Sim. Muitas vezes dentro de mim não é o que eu faria, e não, mas não se trata do que eu faria, se Uhum. trata o que vai aproximar o paciente da vida dele, Do daquilo que próprio ele quer. espaço vital dele, né? O que vai trazer
vitalidade, né? Porque às vezes a gente, não sei se a Ana já percebe isso, mas às vezes a gente está conversando de uma coisa super legal e o paciente está assim. Aí ele fala de uma coisa, nossa, isso Já? aqui, e você fala, pô, mas é aqui que está a vitalidade dele. Nós não temos que estar Uhum. conversando da outra coisa, entre aspas, super legal, né? E às vezes o paciente é angustiante, porque ele quer falar da outra coisa, né? E não percebe o quanto isso tem efeito físico nele, Uhum. né? Porque às vezes é um desafio, às vezes é uma mudança, às vezes é uma quebra de paradigma, né? E aí você tem que mostrar para ele, ó, peraí, eu acho que sua vitalidade tá aqui, ó. Olha como é que Uhum. você tá falando disso. Vamos entender isso aqui melhor? E aí, É, né? mas a gente às vezes quer voltar para, não, vamos falar disso aqui, vamos sair do assunto, vamos, né? A Exatamente. gente tá falando de disposição e aceitação, né, Ana? O processo inverso é o que a gente chama de esquiva experiencial. Uhum. Eu quero evitar sentir, ou passar por dificuldades, ou lidar com coisas naturais da vida, né? Então, bom, um caminho que me excita muitas vezes, me traz vitalidade, também é um caminho que vai ter ansiedade, vai ter desafios. Ah, então deixa eu ficar no que eu já conheço, Confortável. Uhum. Uhum. confortávelzinho aqui, né? E a gente faz isso o tempo inteiro. Então, a terapia nem sempre ela vai ser gostosa, agradável, Acho que nunca, talvez. né? A gente Na sai maioria do assim e fala, meu tempo. Deus, que saco, mas por que que eu quero voltar nisso, Uhum. né? Por que que eu vou voltar nesse moço maluco? E aí a gente vê que a vida, de repente, da pessoa mudou. E a pessoa fala, gente, mas o que está acontecendo? E é engraçado Né? porque é um processo que é tão recompensador, porque a gente sente que é de repente. Porque Uhum, parece que a gente não sente a nossa força. Tipo assim, sabe aquele meme? Gente, eu tô com duas pessoas aqui que são completamente low profile, então é difícil falar dos memes. Mas, tipo assim, tem um meme que é um meme de uma pessoa caída, assim, e é escrito: Sinto minhas forças indo embora. Entendeu? E aí, às vezes, a gente não sente nossa força voltando pro corpo. Só que aí, do nada, acontece alguma coisa que você sente simplesmente que você sustenta aquela decisão. Entendeu? Uhum. De onde vem aquela força, você não sabe. Mas aí, na hora que você vai olhar pra trás, é daqueles meses que você tá na terapia. É do uhum, tratamento que você tá fazendo. É da ansiedade que você tá tratando. É da vida que você tá mudando. É do sono que tá regulado. É do esporte, da atividade física que você tá conseguindo fazer. É da ansiedade que tá um pouquinho mais baixa. É da terapia que você tá ali toda semana, voltando e fazendo. E aí você consegue sustentar aquela decisão. Sim. Eu senti muito isso quando eu fui abrir a unboxing, que a minha família surtou, praticamente. Ela chegava e falava: Quê? Você vai empreender? Minha filha, mas isso aí não tem nenhum. Não tem nenhuma estabilidade, etc. Só que o que me fez sustentar isso? Foi saber que a liberdade era um valor para mim e a criatividade era um valor. E principalmente isso daqui que eu tô fazendo, que era aquela coisa de ajudar as pessoas a saírem da caixa. Aquele negócio tipo assim, mas por que você tá fazendo o que você tá fazendo? É porque você quer ou porque você nunca questionou isso? uhum, E aí, isso foi uma das fases da minha vida que eu mais vi a minha caminhada de saúde mental fazendo efeito. Que foi aquela coisa, você bater no peito e falar, não, é o que eu quero, uhum, entendeu? Tipo assim, é o que eu vou fazer, se der errado, minha conta e risco, entendeu? Só que é o que eu quero, porque antes eu acho que eu teria sucumbido, né? Eu teria, tipo assim, falado, realmente, é muito difícil, entendeu? uhum, Não tá favorável o cenário brasileiro, alguma coisa do tipo, entendeu? Tudo que me apresentaram. E, assim, o que eu posso falar para quem tem essa dificuldade maior, assim, de buscar coisas de saúde mental, é que no início pode ser difícil, mas é tão recompensador, é tão, tipo assim, é um investimento tão certeiro, entendeu? Porque às vezes a gente faz investimentos que você fica ali, eu vou investir isso aqui para ganhar 0,28%, entendeu? Então é tipo essas coisas assim. E você nem sabe se você vai ganhar ou não. O investimento que você faz em você mesmo e na sua saúde mental, ele tem retorno. Entendeu? É aquela coisa assim que o retorno é certo. Se você tiver o seu comprometimento, se você tiver se você tiver ali realmente munido de bons profissionais e o seu comprometimento, você vai ver o retorno disso, você vai ver sua vida mudando, você vai ver você chegando mais próximo do que você quer no seu dia a dia. E é isso que eu gosto de falar para as pessoas. Se você deixar os preconceitos de lado um pouquinho, Uhum. é aqui que sua vida vai começar a dar certo, entendeu? É aqui que você vai deixar de sua rigidez de lado. Que o uhum, Léo ontem falou que o que ele considerava mais complicado na caminhada da saúde mental era a rigidez. Pessoas muito rígidas, ou rigidez de comportamento, por aí vai. Uhum. E aí, eu senti isso, que a minha vida começou, entre aspas, a dar certo, porque a gente tem muita coisa dando errado. A minha vida começou a dar certo quando eu comecei a deixar essa rigidez de lado. Meu Deus, eu tô precisando deixar de ser rígido em alguns pontos. A gente Ah, vai receber a isso. Laura, minha nutricionista aqui também. A dieta é um que eu falho, assim, miseravelmente. Porque eu falo, eu vou comer um boi aqui agora, porque amanhã eu não vou poder. Entendeu? Então é tipo, eu ainda sou rígida nesse ponto. Também não quero passar em nenhum momento essa sensação de que, tipo, porque eu tô fazendo isso aqui, tudo na minha vida tá muito no lugar. Porque eu não acredito que a vida de ninguém é assim. Entendeu? Eu não acredito que tem uma vida que tá desse jeito.
É, entendeu? terapia não é pró-perfeição, Nunca. né, Ana? Não tem nada a ver com ter que conseguir fazer tudo bonitinho. Aí a gente entra de novo naquela questão da produtividade, Sim. né? Terapia é sobre lidar com as questões da vida, algumas mais difíceis, algumas mais fáceis, e conseguir aprender com os erros e evoluir com isso, sabe? Não é sobre eu ter que conseguir fazer e dar conta de tudo, Uhum. né? Então, acho que o caminho é mais esse mesmo. É um caminho do meio, né? Assim, é um Exato. caminho. é, esse processo de busca interna desafiador é porque você encontra o caminho do meio, assim, sabe? É assim que você conheça seus limites, você conheça e diagnostique suas fraquezas, seus anseios, também suas virtudes, Exato. daquilo que você é bom, e que você consiga trilhar um caminho não de perfeição, pelo contrário, o perfeccionismo acaba sendo um problema, assim, né? Sim, Horrível. Mas sim. que você consiga, e a gente sabe que para alguns pacientes é tão difícil, né? Às vezes, é, é, sair um pouco desse lugar do perfeccionismo, talvez por características intrínsecas da personalidade, Uhum. mas o objetivo justamente é sair um pouco disso, gerar um campo, talvez assim, mental e emocional de gentileza consigo mesmo, quando Uhum. você erra, quando você se frustra, que você consiga ampliar um pouco a visão a respeito do que é a vida e a partir dali você consiga caminhar assim de uma maneira mais em paz e tranquila, aceitando os Uhum. seus defeitos, né, a maneira como você é, e melhorando aquilo que tem que ser Vai melhorado, melhorar. né? Sim. Isso é uma das coisas que eu tive mais dificuldade em terapia, né, Léo? Passar pano pra mim mesmo. Que era aquela coisa assim, eu dava uma escorregada, eu tinha um probleminha assim, aí eu não passava pano pra mim mesma, eu não sabia me perdoar, entendeu? Era aquela coisa, tipo, quando vinha o julgamento, quando vinha a crítica em mim, eu era tipo, eu não sei nem falar, mas eu era cavalo, assim, sabe? Tipo, eu era muito crítica comigo, eu era muito, pegava muito pesado nas consequências. Até que a gente chegou no meio termo, tipo, vamos passar um pano? Entendeu? Vamos passar um pano pra você, tipo assim, ver qual que era o contexto que tava te fazendo tomar essas atitudes ali, que às vezes nem tudo é tão sobre você, senhora Sol, tudo gira em torno de mim, entendeu? Uhum. Às vezes é sobre o contexto que você tá vivendo, sobre o ambiente que você tá. Outro dia eu tava num lugar, chegando num lugar, eu até mandei mensagem pro Léo, eu fiquei 40 minutos dentro do carro pra conseguir descer. Tipo assim, eu falei, Léo, eu não consigo descer. E aí ele virou e falou, ambiente aversivo. Ele só me mandou essa frase, ambiente aversivo. Eu subi pra esse lugar com outra postura. Eu já sabia que aquilo ali era aversivo pra mim, eu sabia por que que era aversivo. Então a minha postura ali foi muito diferente. Eu fui muito mais do tipo, passa pano pra você já tá num lugar que não é legal. Entendeu? Então, passa pano. Faça o que der. O que não Uhum. der, abre mão, entendeu? Uhum. Se você precisa estar aí dentro, o que não der, abre mão e sai do jeito que você conseguir, entendeu? E eu acho que isso também é muito importante, essa passada de pano, porque se fosse antes, eu ia subir e eu ia ficar buscando a perfeição, eu ia buscar a coisa, a maior educação do mundo, eu ia buscar a atitude mais perfeita, a postura mais impecável, sendo que aquilo ali era um ambiente muito aversivo para mim. Então eu fui como deu, fiz o que deu e fui embora como deu. E tá tudo bem, E né? tá tudo sossegado. Sobrevivi entre lugar, Uhum. fui embora. Entendeu? Então Não era acabou só. nem começou nada ali, né? É, não Só foi acabei, não parte de um comi. processo Só ali. vivi. Então, eu fiz o que eu, Uhum. fiz o que eu tinha que fazer. Uhum. Pessoal, eu quero agradecer muito. Eu acho que, assim, a vontade que eu tinha era que esse episódio durava 5 horas. Só pra ver vocês dois falando. Ia chegar uma hora que eu ia sentar ali com o Will. Eu ia falar, bora lá, Will, vamos deixar esses dois batendo papo. Mas muito obrigada mesmo. Eu sou muito grata a vocês dois Obrigado. por literalmente carregarem minha saúde mental na mão. Então, assim, tudo que eu puder abrir de portas pra vocês, vocês podem ter certeza que onde eu tiver, as minhas portas estão escancaradas, assim, e o nome de vocês vai ser dito com a maior confiança possível. Eu admiro muito o trabalho de vocês dois. E, doutor Léo, o Léo aqui a gente já sabe onde encontrar. Você, as pessoas quando me procurarem, posso passar seu número, Meu número, claro, tudo né? Assim, certinho. primeiramente, Ana, obrigado pela confiança. Fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que uma coisa muito legal, assim, primeira experiência em um podcast. Acho que esse tipo de trabalho, de iniciativa, ele agrega muito, assim, sabe? Para as pessoas que estão ouvindo. Espero, né, que igual você disse, dá vontade de ficar mais tempo, e realmente dá vontade de Uhum. ficar mais tempo, conversar. São tantas Sim, coisas que a gente vai falando, que se a gente pegar, é um horizonte de coisas que a gente pode Nossa. discutir. sim. Mas acho que espero que a gente tenha contribuído, né, para ampliar um pouco essa visão. Obrigado pelo convite, pela confiança. Muito feliz de estar aqui. É, não,
não sou muito de redes sociais, né? Assim, Nenhum dos dois. Gente, eu não sou enjoeira. não, sou relativamente novo, mas para essa parte ainda sou old school ali. Não mexo muito, não tenho muita afinidade. Por um lado isso é bom, por um lado isso é ruim, mas você pode passar meu número, meu contato. Vocês me encontram também na plataforma da Doctoralha. Não sei se vocês conhecem. A Doctoralha é uma plataforma onde você Sim. encontra médicos. Eu Colocar lá, marco as pessoas. Dr. Leonardo Alves, psiquiatra, me encontra lá. Você tem uma agenda que você consegue agendar lá online. Sempre deixa um horário todo dia lá para pessoas que às vezes precisam de uma maneira mais urgente encontrar um horário. E aproveitar também e dizer, a gente vai inaugurar em outubro uma clínica chamada Intercer. É uma clínica voltada para a saúde mental, especificamente para isso. Que a gente vai contar com um grupo de psicólogos das diferentes modalidades de atuação na psicologia. E eu estou montando também uma equipe de psiquiatras, né? Então, estou com alguns colegas que a gente vai estar atuando junto ali na saúde mental em si. Próximo do consultório, onde eu atendo lá, bem próximo, pertinho, lá no bairro Prado. Vai inaugurar em outubro também, assim. Que Então, legal. todos convidados Eu a indiquei um conhecer. rapaz que vai trabalhar com vocês lá. Como que ele chama? Adivinha o nome? Léo. Sei. Para. Juiz de Fora? Juiz de Eu conheço ele. Gente. Eu faço acompanhamento com a namorada dele. Minha paciente. Que é sua paciente. É sua paciente também, é Gente, verdade. socorro. Pai amado. Leonardo, né? Ele tá vindo morar aqui. É. Bacana. Eu tive boas referências dele. Ele é Assim, muito vai legal. fazer parte da equipe lá. Bacana, ele é muito dedicado nessa área, ele é muito legal, Sim, assim. joia. E pra variar o nome, né? Nossa, gente, Leonardo, e detalhe, o nome dele é quase. O nome dele, meu nome é Leonardo Ferreira Alves, acho que o dele é Leonardo Ferreira, alguma coisa assim, sabe? Também. Um dia, essa paciente estava conversando comigo, ela falou: estou de cara, né? Eu vi aqui como seus nomes são completamente iguais, não sei o quê. Eu falei: olha, que misericórdia. coincidência. E aí, ela, sua paciente, Leonardo, namorado, chama Leonardo Ferreira. Eu acho. Gente, a vida tá interligando. Não assim, é? ó. Não é? Muito BH, bizarro. efeito BH, né? Um brejo feliz. Mas ótimo, doutor Léo, fiquei muito feliz. Eu vou deixar as Obrigado. informações também nas legendas dos nossos cortes Tá, e joia. tudo isso. Combinado. E vou agradecer muito vocês, Léo. Muito obrigada por sair Eu que super da sua zona agradeço. de conforto. Léo, a Tranquilo. consulta com a Ana, metade dela ela falando bem de você. Uai, que bom. A outra metade tem que falar assim: não, peraí, vamos A falar de outra metade você já um perguntou quando que eu pouquinho. vou parar de tomar remédio. Vamos falar, de tanto que ela é brincadeira. Não, Eu De tanto amo, que ela mas fala eu bem de amo você e mesmo. gosta mesmo do processo terapêutico. legal, ela fala muito bem de você também, Léo. Ela tá, assim, ela confiou, né? Senti, sabe quando a pessoa vai tensa pra psiquiatria e ela chega, e agora ela chega a relaxar? Né? Assim, Que eu bom. senti que ela confiou e achei muito legal também, né? Joia, que Que bom. bom. E obrigado pela chance de estar aqui, de participar, achei muito legal mesmo, né? A experiência, né, tanto falando, eu ia falar ontem, não, mas no programa anterior, né, no episódio anterior, e hoje de estar de co-host, né, é uma experiência muito legal, e sempre que você precisar, conta comigo. Gente, quem sabe a gente não vai conseguir Comigo trazer esses também. dois pra rede social, pra Imagina. agir mais um pouquinho. Tudo é Porque eu saí da possível. terapia falando, tipo assim, faz um gancho disso, faz um Reels disso. Aí o Léo, Aí eu, então tá bom. Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Os Léos estão à disposição, eu também vou deixar sempre o contato deles nas legendas. Também vou pegar o contato caso a clínica nova já tenha Deixa eu inaugurar em outubro ainda não, mas ou alguma coisa do eu tipo, te passo. Assim que estiver em WhatsApp, funcionamento, eu te passo. Telegrama, qualquer coisa do tipo, né? Um telegrama, talvez? Uma Telegrama, carta? uma carta, um sinal de fumaça. Mas, a clínica a gente vai investir nisso. Acho ai, importante para a graças a instituição a Deus. gente investir nisso. Oba, ótimo. Espero que vocês tenham gostado muito, espero conseguir ajudar vocês. Esses daqui são os Léos, que carregam minha saúde mental na mão junto comigo. E a gente se vê no próximo episódio também. Prazer, Tchauzinho. um abraço, tchau.